Galera, os autores do arcadismo são divididos em dois blocos, tá certo? Aqui no Brasil nós tivemos autores árcades líricos, que são aqueles que trabalham com textos líricos, expressando o eu do autor, com muita musicalidade, e autores épicos, que são aqueles que trabalham com epopeias, ou seja, poemas narrativos que contam a história heróica de um povo. Hoje falaremos dos autores líricos, e nós temos dois grandes autores líricos. Claro que não somente eles se destacaram na literatura arte, tá certo? A gente teria aí como citar outros. Por exemplo, os dois grandes são Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que é justamente do que essa aula vai tratar, pois são os que caem de verdade nos vestibulares, tá certo? Para você poder acertar uma questãozinha aí do Enem. Mas se fôssemos citar outros nomes, poderíamos aqui expor para vocês Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga, que são autores também do arcadismo e compõem esse grupo de poetas mineiros. Mas o destaque mesmo é para Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, tá certo? Vamos tratar deles? Cláudio Manuel da Costa, este é o mentor do arcadismo no Brasil. Ele pensou até, pessoal, em fundar uma Arcádia no Brasil, que seria chamada Arcádia Ultramarina. Essa ideia ficou apenas no plano das ideias, não chegou a se concretizar. Por isso que nós não temos Arcádia no Brasil. Temos Arcádia no arcadismo de Portugal, a Arcádia lusitana, temos Arcádia no arcadismo italiano, a Arcádia romana, mas nós não temos uma Arcádia no Brasil. Então nós não tivemos uma instituição oficial ligada ao arcadismo brasileiro. Mas temos um grupo de poetas mineiros, que é composto principalmente por Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, tá certo? O Cláudio Manuel da Costa é o primeiro, é introdutor. Ele escreveu obras poéticas em 1768. A obra desse cara, pessoal, é uma obra muito marcante para o arcadismo, porque ela tem algumas coisas que você identifica facilmente. Por exemplo, ele era um exímio sonetista. Esse livro, Obras Poéticas, é composto por 100 poemas, são 100 sonetos, que inclusive ele faz para musas variadas. Aí você diz, professor, por que ele fez para um monte de musa e não para uma só? Se ele trabalhasse com apenas uma musa, ele estaria fazendo um lirismo pessoal. E os autores árcades, eles são racionais por influência do iluminismo. Então, diante disso, ele vai dedicar os poemas para musas variadas, representando justamente esse carpe diem, a busca de um amor carnal, essa condição da impessoalidade poética. Então ele faz poema para Nise, para Laura, para Daliana, para Antranda, para Diceia, um monte de mulher, tá ligado? Aí você diz, eita, galinha ele. Ele está refletindo simplesmente a época que ele viveu, uma época que pregava-se o carpe diem, certo? Este livro, pessoal, é um livro composto por sonetos que tem algumas marcas muito evidentes do autor. Por exemplo, como ele era um autor mineiro, ele fazia frequentemente referências a pedras, rochas, rochedos, penhascos. Isso é um reflexo, pessoal, do nativismo do autor. O que é que isso representa? Como ele vivia em Minas Gerais, e Minas Gerais tem esse terreno acidentado, é bom lembrar que pedra, rocha, penhasco são simbologias do ambiente que ele vivia. Então isso representa uma referência a Minas Gerais. Isso é próprio da obra do Cláudio Manuel da Costa, tá certo? Outra coisa que você vai verificar, pessoal, é que ele é o primeiro autor do arcadismo. E como ele é o primeiro autor do arcadismo, ele está no momento de passagem do barroco para o arcadismo. Então ele tem alguns traços transitórios. Algumas pessoas chamam até de barroquismo, que é ele fazer um soneto lírico com todas as qualidades árcades, como por exemplo bucolismo, presença de mitologia, a ideia de tranquilidade, de paz, de harmonia, mas em alguns momentos ele utilizar algumas antíteses. E olha, antítese não é uma qualidade típica do arcadismo, então você só encontra nesse autor. E a explicação é simples. Ele é o primeiro do arcadismo, então ele traz resquícios do barroco, ok? Vale lembrar, pessoal, o Cláudio Manuel da Costa, ele não escreveu somente textos líricos. Nós rotulamos ele como lírico porque é a sua principal forma de produção. Mas além de produzir textos líricos, ele também produziu um poema épico chamado Vila Rica, que também transparece esse lado nativista dele, né? Porque se ele fez um poema épico chamado Vila Rica, o objetivo dele era exaltar a história de sua cidade, ou seja, amor a Minas Gerais. Isso reflete nativismo. É bom lembrar que os textos épicos são textos que tratam de,
coisas heróicas ligadas a um povo. No caso do poema Vila Rica, ele vai falar da fundação da cidade de Vila Rica, que é hoje Ouro Preto, tá certo? Que foi justamente a sede da Inconfidência Mineira, foi onde se desenvolveu o arcadismo no Brasil, beleza? Este texto não é considerado um poema épico, grandioso, não, é considerado um poemeto, porque ele é curto, certo? É um poemeto épico que fala sobre a fundação da cidade de Vila Rica, e isso é Cláudio Manuel da Costa. Então, ó, lembra, Cláudio Manuel da Costa, obras poéticas, texto lírico, e Vila Rica, um texto épico, uma epopeia, beleza? Além do Cláudio Manuel da Costa, nós temos destaque para Tomás Antônio Gonzaga, que inclusive é que os vestibulares mais gostam. Então, falou em principal autor do período pelo qual chamamos arcadismo, lembra? Tomás Antônio Gonzaga. E por que ele é o principal? Porque a obra dele é mais famosa. Ele é o famoso autor das Cartas Chilenas e de Marília de Disseu. Qual a diferença, professor, entre essas obras? Cartas Chilenas é uma obra satírica. E o que vem a ser uma obra satírica? Obra satírica é obra que critica com viés humorístico, ridicularizando alguém ou alguma instituição. No caso, as Cartas Chilenas faziam críticas severas ao governo de Minas Gerais, tá certo? Foram 13 cartas em forma de poema que circularam anonimamente na sociedade mineira ao longo do século XVIII. Naquela época, ninguém sabia quem era o autor. Foram estudos feitos ao longo do século XX que levaram a crer que o verdadeiro autor das Cartas Chilenas é o Tomás Antônio Gonzaga. Mas naquele período, ninguém assumiu a autoria, tá certo? Porque, professor, chamamos Cartas Chilenas? Na verdade, pessoal, o autor usa um certo trocadilho para não ficar muito óbvia a crítica que ele faz à sociedade. Quando ele fala do Chile, ele está se referindo a Minas. Quando ele fala de Santiago, ele se refere a Vila Rica. Quando ele fala do fanfarrão Minésio, que seria o grande ditador, general chileno que domina o Chile, a mão dura, ele na verdade está se referindo ao governador de Minas, Luiz da Cunha Menezes. Quem assina as cartas é um cara chamado Critilo, endereçando as cartas ao amigo Doroteu. É como se ele estivesse no Chile mandando mensagens, mandando informações do Chile ao amigo que está em Vila Rica. Esse Critilo seria o Tomás Antônio Gonzaga e o Doroteu seria o Cláudio Manuel da Costa, tá certo? Matando a charada deste texto, que na verdade foram 13 cartas em forma de poema, beleza? O grande livro mesmo do arcadismo é Marília de Disseu, conhecido como Marília de Disseu, mas que é, na verdade, Liras de Marília de Disseu. São os poemas líricos feitos por Disseu para a amada Marília. Do que trata este poema? Do amor de Disseu para com Marília. São poemas variados, em que ele dedica o seu amor a ela, em que ele elogia a sua beleza física, em que ele convida ela a viver no campo em contato com a natureza. Essa obra originalmente tem 3 partes, pessoal. A primeira parte ele escreveu quando ele estava livre, a segunda parte ele escreveu quando estava preso, e a terceira parte é uma parte ainda questionável. Alguns críticos consideram que não foi o verdadeiro Tomás Antônio Gonzaga que escreveu, tá certo? Então, na verdade, alguns críticos até retiram essa terceira parte do livro original, deixando somente a primeira e a segunda parte. Como esse texto fala do Disseu e o Disseu representa o próprio Tomás Antônio Gonzaga, a gente pode perceber no texto alguns traços autobiográficos. E aí, para a gente poder entender a vida do autor, para poder entender o texto, eu vou falar um pouquinho sobre Tomás Antônio Gonzaga, tá bom? Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Portugal, era filho de um brasileiro. A mãe dele morreu na infância dele e ele veio estudar aqui no Brasil. Fez os primeiros estudos com jesuítas lá na Bahia, mas ele queria se formar em Direito e aqui não tinha formação em nível superior, então ele vai para Portugal, se forma em Direito em Portugal. Depois de formado, por volta dos 37 anos, ele é convidado a ser juiz de Vila Rica e vem viver aqui no Brasil. Aí começa a sua produção literária. Vila Rica, juiz, ele conhece Maria Joaquina Doroteia Seixas Brandão, uma moça muito bonita da sociedade mineira. 17 anos apenas, começa um relacionamento. E esse relacionamento vai ser transfigurado nos textos de Liras de Marília de Disseu, da primeira parte, em que ele convida ela a casar, diz que ela é muito bonita, compara ela às ninfas, à mitologia clássica, diz que quer viver no campo, em contato com a natureza, tudo muito tranquilo, tudo muito harmonioso. Essa primeira parte ele escreve justamente nos 7 anos em que ele está livre, em Minas. E aí então ele deseja casar com ela, está dando tudo certo na vida dele. Só que ele vai ser preso. Ele vai ser preso porque participou da Inconfidência Mineira. E ele passa 2 anos na prisão.
Durante esses 2 anos na prisão, ele muda de condição poética, a personalidade poética dele muda. Por quê? Porque ele está solitário, está preso, está angustiado. Ele está revoltado com a situação da prisão dele, ele era juiz, pessoal. Então ele deixa transparecer esses traços autobiográficos, de que ele é um juiz, que está preso injustamente. E aí ele começa a se lamentar da distância da sua amada, o que demonstra traços pré-românticos nessa segunda parte. Como eu disse a vocês, a terceira parte do livro não é de autoria comprovada, porque tem alguns textos que fogem ainda aos aspectos da poesia do Tomás Antônio Gonzaga. Inclusive, pessoal, o livro mais moderno, certa edição mais moderna, que é dividida por um cara chamado Rodrigues Lapa, nem coloca essa terceira parte aí como parte oficial, viu? Só traz a primeira e a segunda, descartando a terceira, pois ele considera que os textos não são todos de autoria do Tomás Antônio Gonzaga, certo? Que é o maior nome do arcadismo brasileiro, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Esses são os autores líricos, mas ainda falta falarmos dos autores épicos. Então fica de olho aí no próximo vídeo, pois eu vou comentar com vocês esses autores épicos do arcadismo. Falou!